Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui no canal. E hoje eu quero falar, né, como o vídeo até falou, eu ri pra caramba quando ele falou isso, falou assim, Epifania é o maior fofoqueiro da machosfera. E de fato, né, de fato eu sou o maior fofoqueiro, né, da machosfera, se você parar pra pensar. Mas fazer o que, né? É o meu dom da fofoca é muito bom, então vamos fofocar como sempre. Mas antes disso, tinha um pessoal que tava me perguntando no Telegram quando eu ia fazer assessoria pra Austrália, né? Farei agora no final desse mês que tá entrando, né? Então quem quiser me chamar lá no Telegram, vou deixar o meu nick no Telegram lá, só você me procurar lá. E se você não conseguir me achar, como acontece com alguns, é só você deixar o teu nick, cara, que eu te chamo lá. Valeu, só deixar lá nos comentários, lá vai estar fixado aí, quem quiser é só me chamar. Então vamos lá. Falando sobre fofoca aqui, tem um caso na verdade, esse caso não foi pelos meus olhos, né? Eu não vi. O que eu sei desse caso, digamos que é uma versão piorada minha, né? Um irmão meu que tava falando pra mim. E como ele é uma versão piorada, ele não consegue pegar as coisas. Porque, por exemplo, o meu caso é o seguinte: eu não bato o olho direto e já olho as coisas e já sei o que que é. Não, eu fico olhando e eu consigo dissecar as coisas. A minha versão piorada, que é o meu irmão, ele olha e fala assim: caralho, ele bate o olho em 5 segundos e ele já consegue ver as coisas, mas ele não consegue ver com tanta intensidade. Então, essa história vai estar um pouco dúbia se foi a mulher ou não, e eu não vou saber explicar pra vocês se foi ou não. Eu estou vendo da versão dos olhos do meu irmão, né? Então, vamos lá. É o seguinte, tem uma parada aqui que me incomoda, que sempre me incomodou muito nos homens que são favoráveis ao vampirismo emocional feminino, né? Eu sempre achei isso muito estranho. Sempre achei muito estranho. Porque, por exemplo, como posso dizer? Eu já falei sobre esse caso, né? Tinha uma mulher muitos anos atrás que eu tava querendo dar uma madeirada. Aí eu fui pegar. No dia eu tô indo pra casa, eu tô levando ela. Aí chegou sabe aquela hora que tu chega assim? Ela tá pra ir pra casa, tá à noite, só tem vocês dois. Tu vai como? Dar aquele beijão na boca dela, dedar, fazer tudo que você tem que fazer ali na rua mesmo, no cantinho, no escuro. Aí a mulher do nada vira pra você e fala assim, ó: ah, eu tenho que falar uma coisa pra você. Aí tu olha, tu cheio de tesão, ouvinte, cheio de tesão. Aí tu olha e fala. Aí tu, porra, cala a boca, só me beija, mano. Que pago de papo de conversar, cara. Pô, 10 e pouca da noite, eu não quero conversar não, mano. Eu quero trocar baba. Isso que eu quero. Aí a mulher olha pra você e fala assim: ai, quando eu era pequena eu fui violentada. Meu irmão, ali pra mim já acabou. O tesão foi embora, tudo foi embora. A mulher, principalmente a mulher carioca, ela tem essa mania de te jogar uma coisa ruim que aconteceu ou ela está inventando que aconteceu na vida dela para você ter algum tipo de apego e ver ela como uma coisinha doce, ai que ela foi abusada, que ela foi violentada. Cara, é absurdo a capacidade da mulher carioca de fazer isso. Então quando eu observo isso, pra mim já sai o insta nojo, tá ligado? É instantâneo, o nojo é instantâneo, já perco a vontade, perco o tesão, perco tudo, cara. Já não tenho vontade de absolutamente nada. E o homem não. O homem, quando ele vê isso, quando a mulher chega e fala pra ele, chora ou conta alguma história triste, ela fala: ai, fui abusada, ai, sei lá, meu namorado me dopou e me comeu com 5 homens dentro de um motel, eu nunca superei isso. O cara, ele sente aquela vontade de abraçar, tá ligado? O cara sente aquela vontade de abraçar. Só que tem alguns caras que têm essa vocação a abraçar esse tipo de coisa, porque quando ele vê uma história triste, ele acha que ele vai ser o herói daquela história, né? De alguma forma. Que a mulher contou aquilo pra ele porque ela confia nele. Não, ela conta isso pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Todo homem que ela vai ter uma interação, ela sabe que é uma arma, ela sabe que os homens funcionam assim, e ela vai contar esse caso pra algum homem, né? Então, os caras, por natureza, têm essa coisa de ser o herói da fêmea. Eu lembro que sempre tem uma foto que era muito postada pelos neocons da internet, que era uma foto onde tinha como se fosse um templário, um guerreiro de armadura, com aquele escudo grande, aí protegendo uma mulherzinha assim, do povão, de jogarem coisas nela. Essa foto era muito comum, cara. Eu olhava pra essa foto e sempre falava, cara, tem alguma coisa errada com esses caras, né? Alguma coisa errada. Mas então tem toda essa questão do homem gostar do vampirismo feminino. Porque eu sempre falo, cara, uma coisa é a mulher chegar e te propor fazer uma proposta indecente,
Ela tá ali fazendo uma proposta indecente, mas você aceita porque você quer, parceiro. Você aceita porque você é fraco, porque você quer. Você fala, ah, não, ela me propôs aqui uma coisa insalubre, mas eu vou aceitar porque eu me sinto bem, me sinto realizado, eu me sinto especial, né? Os caras gostam de se sentir especial e tudo mais, e acabam caindo nisso. Só que isso é muito mais potencializado em certos tipos de homens que procuram mulheres com alguma característica, né? Alguma projeção de uma fêmea. E eu vou dar um exemplo específico do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu acho que alguns outros estados, principalmente no norte, também tem isso, né? Existe um culto à mulher branca. Principalmente se o cara for negro, né? Eu nunca entendi. O cara for pardo. Pardo, eu não vejo isso tanto dos pardos, eu vejo mais dos negros, né? Existe uma noção dos homens negros cariocas que eu nunca vou entender, que é meio que como se a mulher branca fosse um troféu. Então imagine, pense comigo, pense que existe uma mulher parda, vamos botar um exemplo, tá, ouvinte? Um exemplo. Uma mulher parda ali, que não tem nenhuma rodagem, não tem nenhum histórico zoado no Rio de Janeiro, passa desapercebida, a mulher normal ali, sei lá, de família e tudo mais, vamos botar assim, que não tem nenhum biricutico na cabeça. Um exemplo só, tá? E aí existe uma mulher branca extremamente rodada, mas é loirinha, de olhos azuis, surtada. O cara ele vai preferir a mulher branca. Você vai falar assim, não, mas é por conta da beleza. Talvez a mulher branca seja mais bela do que a mulher parda. Cara, não necessariamente, porque em muitos dos casos que eu vi, a mulher branca era inferior de beleza a mulheres pardas, a mulheres negras e por aí vai. Ela era inferior. Mas por ela ter o cabelo loiro, por ela ser branca, pro cara era um valor, tipo assim, na cabeça dele. Um homem negro com uma mulher branca é uma coisa de superação, uma coisa de vitória. Na cabeça dele ele venceu. Mesmo que a família da mulher odiasse ele, mesmo que a mulher tivesse um histórico tenebroso e tudo mais, mesmo assim ele colocava todo esse valor em cima da mulher simplesmente por ela ser branca, né? Mas para contar a história do cara aqui, eu tenho que contar a história do pai dele primeiro para vocês entenderem por que ele tem essa personalidade, né? Essa personalidade de meio que abraçar esse tipo de mulher meio que vampira, né? Vampira emocional. O pai desse cara fizeram Troia para ele sinistro na época. Por quê? Na época do pai desse cara, ele era um policial, o pai dele era um policial. E o pai dele ficava atrasando o jogo do bicho. Ficava atrasando os caras do jogo do bicho. E o jogo do bicho tem aquela coisa, não. Hoje em dia nem tanto, mas na época você não mexia. Só que o pai dele não aceitava, ele sabia que o jogo do bicho era uma merda, acabava dando muita merda, então ele atrasava os caras, tipo assim, pegava os caras, sacaneava os caras para os caras não ficar naquele ponto. E isso começou a dar uma dor de cabeça. E o pai dele trabalhava na viatura com mais dois caras, se eu não tô enganado. Não sei se hoje são três, né? Mas na época eram três caras numa viatura de polícia. Então, o que acontece? Aí tinha que marcar digamos assim, instigar, porque os caras que trabalhavam com eles eram a favor do bicho e só esse cara não era. Aí falaram, vamos instigar ele. Aí um cara que trabalhava com esse policial falou, cara, aquele cara do jogo do bicho, aquele cara que faz as anotações, ele, sabendo que ele molestou a filha de um conhecido meu, familiar meu, e esse cara ficou puto. Esse cara ficou puto e deu uma coça no cara do jogo do bicho. Tipo assim, uma coça de proporções babilônicas, né? Do cara ficar um tempo pegado no hospital. Quando isso aconteceu, os caras que falaram isso pra ele, né? Um dos caras que falou isso pra ele, denunciou, falou, ó, tem um policial lá que mexe com o jogo que bateu no cara que mexe com o jogo do bicho. Falando com os caras que eram bicheiros, né? Aí o bicheiro marcou um Troia pra ele. Falou, ó, leva ele pra um tal lugar. Fala que é uma ocorrência, uma coisa do tipo. Leva ele pra um tal lugar, vai estar tudo arquitetado lá. A gente vai pegar ele e vai entregar ele na mão de alguma facção. Aí, dito e feito, o cara foi. Pegaram ele, entregaram ele numa facção e ele virou pizza, né? Fatiaram o maluco e tanto que não teve nem enterro. Não teve nem enterro. Quando isso aconteceu, a mulher desse cara, ela soube de tudo que aconteceu. Ela tinha um filho, que no caso é esse cara que eu vou relatar mais à frente. Mas ela sempre teve uma condição muito boa. Ela trabalhava na finada Telerge, no Rio de Janeiro. Então ela tinha um cargo muito bom na Telerge.
E os pais desse cara, desse policial que morreu, ela acabou pegando, ela fez uma casa muito grande, fez uma casa com 3 andares e tudo mais, um maior casarão. Botou os pais do falecido ali dentro, no caso, né? E ficou mantendo aquela situação. É ela, uma viúva, né? Que por incrível que pareça, o pessoal julgava ela por ser viúva. Eu nunca vou entender essa porra. E cuidando do filho. Então esse filho, esse cara, ele cresceu sendo o típico neguinho bom, né? Que a gente diz no Rio de Janeiro. Ah, o moleque bom, ele não é nem cria, ele não é favelado, mas ele também não é aquele nego doce, ele é um moleque normal, é um cara normal. Só que esse cara sempre foi muito contra a violência, por conta disso que aconteceu com o pai dele. Ele sempre foi muito. A questão de violência sempre foi uma coisa que pegou muito ele. Então ele sempre foi um cara muito estudioso, foi um cara muito sério, muito correto, muito gente boa, gente fina. Só que ele tinha essa parada de quando via alguma violência, alguma coisa errada, isso pegava muito no âmago dele. E numa época dessa, que enquanto ele gostava muito de surfar, ele conheceu uma mulher de São João de Meriti. São João de Meriti, cara, é basicamente um formigueiro, cara. É basicamente um formigueiro. Porque é um lugar não muito grande, mas com uma densidade de pessoas muito alta. Ou seja, é um lugar apertado com muitas pessoas mesmo, cara. E lá ele conheceu uma loirinha, né? De São João de Meriti. Uma mulher de São João de Meriti, como é que pode, cara? Meu Deus do céu, cara. Satânico, mas enfim. Ele, por ter tido uma criação muito boa, ele sempre cresceu, então estudou em escolas de pessoas brancas, né? Sempre esteve ao redor de pessoas brancas. Então ele nunca teve aquela cultura de crescer no meio de favelado. Então ele era um neguinho que não era favelado, entendeu? E isso gera muito asco aos favelados. Quando os favelados olham assim, tipo assim, porra, como assim? Você é preto e você não é favelado? Você tem que ser favelado. Todo preto é favelado. É meio que um tribalismo, né? Uma cultura desse tipo. Então quando ele chegava por uma... Isso é muito estranho na minha cabeça. Quando ele chegava pra uma mulher branca, ou uma mulher preta, ou geralmente parda, e ele não era favelado, ele era, digamos assim, um moleque educado, ele era muito mal visto. Ele não era um moleque, ele não é um cara feio, tá ligado? Ele não era um moleque feio, muito pelo contrário. Só que, por ele não ser favelado, ele começou a ser meio que ostracizado por esse tipo de povo, né? E aí ele começou a ter ele começou a ter uma visão de que as mulheres brancas são melhores, porque elas não são faveladas. Mas ela ser favelada ou não quer dizer que a mulher vai ser boa ou não vai ser promíscua. Tipo assim, uma coisa não anula a outra. Mas a cabeça dele começou a anular, né? Então ele conheceu essa mulher São João Meriti. E essa mulher viu uma oportunidade. Pô, uma mulher com uma boa condição financeira, um cara com uma boa condição financeira, um cara educado, um cara bom. Ela usou a cartada. Provavelmente ela percebeu que ele não gostava de certo tipo de violência. E ela usou a cartada dos traumas da vida dela e começou meio que a vampirizar ele com isso. Então, tipo assim, eu tenho que sair daqui de São João de Meriti. Eu preciso de um homem pra salvar a minha vida. Criou na cabeça dele aquela visão de homem, do Cavaleiro Branco, né? O homem que ia salvar ela e ia tirar ela daquela situação. Ele abraçou esse papo e aí o avô dele, por parte de pai, tinha uma casa em Madureira, no Rio de Janeiro. Só que uma casa em Madureira depende, porque Madureira tem o lado A e o lado B, né? Digamos assim. Digamos que o Madureira é uma merda. Para mim, seja o lado A, o lado B é uma merda. Porque é Madureira, né? Mas digamos que existe uma parte de Madureira que o pessoal fala que é bom. O pessoal fala, não, existe o lado A de Madureira, que não sei o que pra mim é satânico da mesma forma. Mas na cabeça desse pessoal existe uma diferença. E no caso era esse lado A de Madureira, e não estava tão tenebroso na época como está hoje, né? E ele foi morar ali com aquela mulher. A mulher engravidou do cara, óbvio, ela tem que engravidar para digamos assim, ter o cara no laço. Ela engravidou dele, só que ela não queria, ela não se sentia bem morando em Madureira. Por quê? Eu não sei. Aí que vem a parada que não tem como eu confirmar. Não existe como eu confirmar. Ela sempre teve a vontade de pegar a casa da mãe desse cara, de morar na casa da mãe desse cara, que era bem localizado, freguesia e tudo mais.
Um bairro que era bom, né? Hoje em dia tá uma merda, mas era um bairro bom. E ela pensou, e aí o que as pessoas dizem? Que ela mesmo colocou fogo na casa, porque a casa de Madureira pegou fogo, a casa de Madureira pegou fogo, e as pessoas dizem que ela colocou fogo na casa para assim ela ir morar com o marido e com o filho na casa da sogra, e aí com o tempo tomar a casa da sogra, tomar a casa da sogra. E aí, cara, esse cara ele sempre se deu muito bem com a mãe. Mas ele tem esse lado dele de proteção, de cuidado e aceitar o vampirismo emocional da mulher. Então, a mulher arrumava com. E olha só, a mãe do cara deixou ele morar na casa deles, né? Casa dela, no caso. E aceitou mesmo odiando a mulher do cara. Porque ela pensava, pô, cara, eu não gosto dela, mas ela já tem um filho com o meu filho. Ela já tá casada com ele, não vai largar dela, então vou deixar eles aqui durante um tempo e depois eles vão se arrumar, depois eles vão se resolver e eles vão sair daqui, né? Essa era a mentalidade da, da mãe. Só que a mulher desse cara, ela vivia em briga com a mãe direto, cara, direto, em confusão direto, de todas as maneiras possíveis, de todas as coisas bobas possíveis. Ela largava o filho com a com a sogra e não tava nem aí. Ela não fazia as coisas dentro de casa. Ela destruía tudo, ela dava surto dentro de casa, porque simplesmente a cabeça dela bitolava, ela surtava, tinha crise, e o cara ficava ali tentando resolver, tentando contemporizar as coisas, mas se torna um ambiente totalmente caótico, né? Só que aqui entra uma coisa, aqui entra a visão do meu irmão e não minha. Eu não sei sobre isso. O que meu irmão diz? Meu irmão diz a seguinte coisa: tudo isso foi de caso pensado. Até as brigas, os surtos era de caso pensado. Por quê? A sogra, ela tinha um sério problema de pressão. Ela tinha um problema muito grande de pressão. Então se ela brigasse, se ela discutisse muito, era muito comum dela passar mal, dela acabar passando mal. E o que acontece? O meu irmão diz que, na verdade, tudo isso era de caso pensado para poder piorar a situação de saúde da sogra, né? Então tinha aquelas brigas e brigas e brigas e a saúde da mulher ia piorando, mas teve um momento que isso eu não sabia, eu fui saber conversando isso com meu irmão esses dias. E aí ele falou uma coisa, cara, tu acredita que o cachorro da sogra, ele na verdade foi assassinado por essa mulher? Eu parei e pensei, falei, tu acha, cara? Porque o que acontece? E faz sentido o que ele falou. Faz muito sentido, por quê? Essa mulher, ela tinha muitos cachorros, essa sogra, ela tinha muitos cachorros. E essa essa mulher desse cara, ela odiava cachorro, mas de vez em quando ela saía com os cachorros assim, porque a sogra pedia, ou alguém tinha que sair com os cachorros, ela saía até mesmo para os cachorros pararem de latir, né? Teria um pouco de tempo de pegar um pouco da rua, andar um pouco, caminhar um pouco e perder um pouco da energia. E uma vez o meu irmão escutou ela falando, ai meu Deus, um pouco de chumbinho resolvia a questão desses cachorros, conversando com uma outra mulher. Tempos depois, essa sogra, todos os cachorros dela morreram. E ela ficava botando, falando que assassinaram os cachorros delas e tudo mais. Só que eles morreram dentro de casa. Então seria basicamente alguém pegando alguma coisa com chumbinho, tacando pra casa dessa mulher e matando. Isso é uma coisa muito comum não foi o primeiro caso. Aconteceu muitos casos de cachorros que eram barulhentos sendo mortos na vizinhança por chumbinho, né? Teve um período na história assim da rua onde isso era muito comum acontecer. Então a gente achava que tinha alguém, que era algum vizinho que não gostava de cachorros, que fez isso. Só que o meu irmão me falando que exatamente onde os cachorros comeram esse chumbinho, essa comida envenenada, não tinha como alguém tacar pra dentro da casa. Tinha que ser alguém de dentro da casa. E aí, na cabeça dele, a visão é que para poder não ter mais trabalho com o cachorro e poder piorar a situação de saúde da sogra, essa mulher colocou chumbinho pros cachorros e assassinou todos os cachorros. E aí vem outra coisa que não tem como eu provar, né? Mas o que acontece? Como eu disse, eram três casas, né? Então uma em cima da outra.
A casa de baixo era alugada. A casa do meio ficava o cara e a esposa. E a casa de cima ficava a sogra. Então, nas três. Teve um período onde a sogra estava com as crianças na terceira casa. E de repente a sogra tem um piripaque, tem um derrame, cai no chão. As crianças começam a gritar. As crianças começam a gritar, chorar. E a fulana estava na casa do meio, dormindo. E as crianças se descendo da terceira casa para a segunda, chorando, batendo na porta. E a mãe, no caso essa mulher, né, a mãe, não estava nem aí para as crianças, não atendeu. Porque no caso, tiveram o primeiro filho, mas teve o segundo também, logo depois, né? Então eram 2 filhos. E a mulher teve um derrame, a sogra teve um derrame. E o pessoal da casa de baixo, do aluguel, ficou estranhando as crianças chorando e gritando. E ficava chamando a mulher da segunda casa. Falando, fulana, que não sei o que, você tá aí, você tá aí. E a mulher não atendia. Passou assim provavelmente 2 horas. Aí sim, ela saiu, ela foi ver o que estava acontecendo na terceira casa. E encontrou a sogra morta, né? Porque ela teve um derrame, ficou lá, ninguém teve atendimento. E ficou lá e foi de arrasta pra cima. O pessoal que alugava a casa achou muito estranho, porque um pouco antes disso acontecer, aí já é o relato do pessoal da casa, né? Um pouco antes disso acontecer, a mulher não estava dormindo, ela estava escutando música. O que o pessoal que alugou a casa diz que quando as crianças começaram a bater na porta gritando, falando que a vovó estava passando mal, a mulher desligou o som, ficou quieta e simplesmente não atendeu as crianças. Porra, eu acho muito coisa de filme, tá ligado? Uma mulher teria capacidade de fazer isso? Teria. Mas eu acho um nível de doença que não entra muito bem na minha cabeça. Parece até fica essa porra, mas não é, cara. Essa porra aconteceu. E aí, o que o pessoal acha é que, na verdade, a mulher viu que a sogra tava passando mal, deixou a sogra ir de arrasta pra cima e depois ficou com a noção de ficar com as casas, né? Então, quando isso aconteceu, o cara ficou totalmente destruído. A mãe dele morreu e tudo mais, não teve o que fazer. Foi extremamente traumático para os 2 filhos do cara. E aí a mulher tomou totalmente conta da situação. Tanto é que tem uma parte engraçada que o pessoal da casa de baixo chegou a dar uma confrontada. Falou, pô, cara, talvez se a tua esposa fosse mais rápida, talvez a tua mãe estaria viva. Aí ele diz a seguinte frase: o cara que é pego pelo vampirismo emocional já era. Eu não posso cobrar. Ele falando, eu não posso cobrar dela isso. Ela tem o passado dela, os conflitos que ela tem problema e tudo mais. Ela vive à base de remédio. Ela não teria capacidade de salvar a minha mãe. Tipo assim, cara. Basicamente, a sua mãe tá passando mal. Ela não precisa fazer muita coisa, cara. Ela só precisa descer na rua, falar, por favor, alguém que tem carro, me leve a minha sogra pro hospital. Ou chamar a ambulância, eram coisas básicas. Mesmo que não salvasse a mulher, a sogra, mesmo assim, você tinha uma chance, tá ligado? Você tinha uma chance. E o cara simplesmente descarta por conta dessa visão muito mais vampirística que ele sofreu há muito tempo, de sempre colocar a esposa dele como uma coitada. Então, quando tinha briga, a esposa dele é uma coitada, que sofreu muito, ela tem os traumas delas, temos que passar a mão na cabeça, temos que cuidar e tudo mais. Então o cara sempre aceitou isso. E aí quando essa sogra morreu, passou um tempo, essa mulher ela ficou muito feliz, ela tava muito mais alegre, muito mais tranquila, parecia que ela não sentiu a sogra ter morrido, parecia que ela tava feliz pela sogra ter morrido. E aí começa a merda. Aí sim começa a merda. Por quê? Essa mulher, como eu disse, como ela é uma vampira emocional, o que ela falava pro cara? Ah, minha família é complicada, minha família é isso aqui, eu quero ficar longe da minha família e morar em outro lugar. Não era isso que ela falava? Quando a sogra morreu, ela pegou o pessoal que morava na casa de baixo do aluguel, ela chutou o pessoal de lá e falou, ó, não vou mais alugar e vou botar a minha família dentro da casa. Então ela pegou a casa de baixo, que era de aluguel, ela colocou os pais dela, a casa do meio, ela colocou o irmão dela e ela ficou com a casa do terceiro andar, com ela, o marido e os filhos. Então, quando tinha briga, o cara sempre era errado. Então ela começou a brigar muito com o marido dela, muito, e usava sempre a família para ficar a favor
E esse cara, como ele tava sozinho, já não tinha mais ninguém, o que que ele vai fazer, cara? Absolutamente nada, não tem mais o que ele fazer. Porque ele tem, se ele briga com a mulher, discute com a mulher, mesmo ele não fazendo nada, só aquela discussão, sobe os sogros dele, sobe o irmão da mulher, e todo mundo bota o dedo na cara do cara e aponta o cara como culpado. Só que o engraçado disso tudo, o engraçado dessa situação, é que todo mundo dependia do cara, né? Porque a casa era do cara, tá ligado? Basicamente o cara tirou todo mundo de São João de Meriti, botou ali e na hora que dava uma merda, ele sempre era visto como errado. E como os senhores já sabem, acabou em divórcio. Então, a mulher continuou com o terceiro andar, o irmão da mulher casou e tudo mais, ficou com o segundo andar, e os pais ficaram no térreo, né? Ficaram lá no primeiro andar. E o cara simplesmente foi reformar a casa que estava em Madureira e começou a morar em Madureira meio que divorciado, né? Só que quando ele foi para essa casa de Madureira, ele ainda tava com aquela visão ainda de que o problema não é a minha mulher, o problema não é a minha mulher, o problema é a família dela, que controla ela, que faz as coisas com ela. E isso que me irrita. Vê, se tu acha que o problema é da família, por que tu deixou a família morar na casa? Por que você juntou a família perto da mulher, sabe? E em nenhum momento, cara, ele coloca a culpa na mulher dele. Ele sempre coloca a culpa na família da mulher, no irmão da mulher, nos pais da mulher e tudo mais. E, cara, ele ainda continuava aquela coisa, não, eu vou resgatar meu casamento, eu vou voltar pro meu casamento, uma hora ela vai perceber que as coisas não são como ela realmente pensa, que ela vai ter vai ter uma revelação pra ela vai entender que tá tudo errado. Sabe quando ele entendeu que isso não ia acontecer? No dia que ele foi fazer uma visita, que ele sempre tinha essa coisa, ele ia visitar assim os filhos e a mulher e tudo mais, acreditando que em algum momento ela ia ter uma luz na cabeça dela, ela ia ter uma revelação e perceber que tava tudo errado. Um dia quando ele foi visitar os filhos, olha só, a casa era dele. A casa era dele. Ele foi visitar os filhos. Quando ele chegou lá, o outro cara, que já estava com a mulher dele, falou: "Não, hoje você não vai ver as crianças, porque estamos fazendo uma festa aqui, então volta no final de semana. Você não vai ver as crianças hoje. Hoje você não vai entrar aqui. Hoje você não vai entrar aqui porque hoje é um dia de festa, estamos fazendo uma festa, e é um dia de família, e você não vai entrar aqui hoje. Você não vai entrar aqui hoje. Hoje você não vai entrar." Aí finalmente ele conseguiu perceber a questão do vampirismo. E a mulher ela já mudou, ela já não se usava, porque é aquela coisa, ela briga, e depois ela dá aquele lado de que eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu tenho ansiedade, o meu ex-namorado, minha família, o trabalho, então ela justificava as ações dela com isso. Quando ela já encontrou um outro macho, ela não justificava mais. Ela simplesmente só era grossa e ruim com ele e não fazia nenhuma questão de justificar e sempre colocando a culpa no cara. E aí, cara, depois de tudo isso que aconteceu, quando o cara percebe o vampirismo, cara, já acabou, cara. Já acabou, tu já perdeu tempo da sua vida, tu já perdeu tua família, tu já perdeu tuas posses, tu já perdeu absolutamente tudo. E aí, o que restou pra esse cara foi, de vez em quando, ver o filho dele nos finais de semana, quando a mulher quer, viver em Madureira, ali, na casinha que sobrou pra ele, graças ao avô dele, senão nem isso ele teria. Estaria morando de aluguel, ou teria que juntar dinheiro pra conseguir uma casa. E a vida dele é basicamente isso, cara. Sabe? Eu te pergunto, ouvinte. Ele salvou alguém? Salvou sim. Ele salvou a vida da mulher, tirou a mulher de um lugar tenebroso, deu uma melhor condição de vida em termos de estabilidade de casa e tudo mais para a família de toda mulher. A troco de quê? A troco de não ver os filhos, a troco de não ter uma mulher. Porque não, a mulher branca, ela não vai ser tão favelada quanto a mulher preta. Tipo assim, eu não faço distinção, para mim todas as mulheres são iguais. Eu não faço distinção. Pode ser branca, preta, azul, asiática, favelada ou não, para mim todas são iguais, tá na natureza. Só que ele achou, né, com toda a projeção dele, que seria diferente se ele tivesse com a mulher branca.
E ele perdeu casa, a mãe dele morreu de uma forma trágica, até os cachorros foram na bola também, com envenenamento. Os filhos ele quase não vê. Porra, ele mora literalmente sozinho, sem ninguém, sem nada, em Madureira. E aí? Agora que ele conseguiu perceber esse vampirismo, que é usado de uma forma como mecanismo de defesa da mulher, mas que na verdade não é que ela, assim, como se fosse a questão do vampiro, né? Ela era uma pessoa normal, vem um vampiro, mordeu ela, transformou ela numa híbrida, sei lá, meio humana, meio vampira. Ela não é uma vampira pura, não é isso não, cara. Ela também é uma vampira, tá ligado? Também é uma vampira. Mas ele ainda queria ver aquele lado humano da mulher. Não, ela foi transformada, a natureza dela não é assim. Ai, coitadinha. Ele quis salvar a mulher, salvou, a troco de perder absolutamente tudo, cara. Eu particularmente, com a minha natureza betinha, quando o meu irmão me contou isso, eu tive uma vontade meio beta de falar, cara, talvez não seja dessa versão do meu irmão. Eu não vou confiar nisso não, porque, cara, seria muito ruim se fosse isso, cara. Seria muito ruim se a história realmente fosse desse jeito, cara. Eu tendo a crer, eu quero crer que não tenha sido tudo feito de... Cara, a mulher, claro que a mulher não... Quando eles se conheceram lá no começo, a mulher não pensou em fazer tudo isso arquitetado. Eu digo assim, quando ela pensou, foi com o tempo. Ela foi pensando em fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e foi fazendo as coisas. Não foi desde o começo arquitetado. Mas mesmo assim, cara, eu quero acreditar que não tenha sido isso. Eu quero acreditar que não tenha sido isso, cara. Mas às vezes eu não tenho como negar isso, porque existe toda uma questão logística no Rio de Janeiro complicada. Então existe um culto das mulheres a buscarem homens com casa para tomar a casa dos caras, né? Isso é uma coisa muito real, cara. Porque talvez vocês de outros estados, vocês não conseguem ter essa visibilidade para isso. Mas como o Rio de Janeiro ele tem muitas favelas, muitos locais ruins de você morar, ou é muito longe, é muito ruim, é muito violento, ou o local em si ele é tenebroso, mesmo ele sendo bem localizado, existe toda uma noção de você ter uma casa no Rio de Janeiro bem localizado vale muito, entendeu? É um negócio isso, é um negócio, simplesmente para mulheres faveladas. E isso me remete muito a uma coisa que eu tava conversando com outro familiar. Tem um cara que sempre teve história de drogado, violento, bater em mulher e tudo mais. Foi preso, tem uma história muito ruim. Aí eu conversando com outro familiar, aí a gente tava falando sobre o caso desse cara, que ele foi preso. Minha mãe tinha falado que ele tinha sido preso, mas eu não sabia o porquê. E aí esse outro familiar falou assim, não, eu vou te contar a história do que ele foi preso. Ele tava com a mulher, ele pegou a mulher de uma favela, botou pra dentro de casa. Ele também tinha uma casa muito boa. E a mulher tomava porrada desse cara direto, mas tipo assim, direto, ouvinte, era open bar de porrada. E aí, eu perguntei pra esse familiar, eu falei, porra, mas por que a mulher nunca separou desse cara? Não, mas ela morava numa favela, tinha uma casa muito boa, queria cuidar do filho dela. No caso, ela era mãe solteira, né? Então ela sustentava as porradas. Aí, engraçado, o Betinha, ele fala alto com a mulher, toma de Maria da Penha. O cara enchendo a mulher de porrada, ela nunca nem cogitou denunciar o cara. Aí, esse familiar doente, né, falou assim, não, mas ela se deu bem no final. Eu falei, por quê? Porque ela ficou com a casa. O planejamento dela era ficar com a casa, sair da favela com o filho dela e ir pra uma casa e ter uma casa fora da favela, ter um lugarzinho pra ela morar. Então, pra ela foi muito interessante toda essa situação. Então você percebe que até essas pessoas que têm uma história triste, que geralmente quer te vampirizar falando que elas estão sofrendo tudo da sociedade, no final das contas elas sempre têm uma visão muito torpe. Porque, tipo assim, você cresceu num lugar que só tem bicho, você cresceu com bichos, você vai ser bicho. É muito raro ter uma pessoa que cresceu num meio totalmente zoado, tipo assim, quando eu falo meio zoado, familiar, principalmente familiar, e você acreditar que ela vai ser, tipo assim, a única pessoa que vai entender todo aquele ambiente, ela vai ser uma pessoa certa. Não, ela vai projetar aquilo. Ela cresceu vendo aquilo, a existência dela baseada naquilo ali, ela vai ser assim. Não é porque ela te conta os traumas dela que ela não é diferente, que ela é diferente daquelas pessoas. Muito pelo contrário. Pra mim é uma coisa muito comum. Chegou pra mim, contou aquelas mulher, né, no caso, contou aquelas histórias tristes.
eu já vejo como merda. Eu falo, isso aqui vai dar merda. Homem também. O cara chegou, contou um monte de história triste, uma história zoada da família dele. Eu falo, pô, a tendência desse cara ser biluteteia é muito alta. Só que as pessoas não têm essa visão. Elas não têm essa visão. Elas ficam com aquela visão de que, é um coitado, olha o que ele passou e tudo mais. E é pego por esse vampirismo emocional. E essa pessoa que tá projetando esse vampirismo emocional, ela vai querer alguma coisa. Ela não tá te contando aquilo porque você é legal, porque você é maneiro, porque você é especial. Muito pelo contrário, ela quer alguma coisa de você. Pode ser uma questão de afeto, uma questão só de ela querer alguém pra passar a mão na cabeça dela e ela usar como se fosse, de fato, um absorvente psicológico. Pode ser por, aí já no Rio de Janeiro, por questões muito mais financeiras, ou pode ser por alguma outra questão. Nunca é de graça, ela quer alguma coisa. Ela quer alguma coisa. Ao mesmo tempo que o cara que tá querendo abraçar essa vampira porque ele quer se sentir especial, todo mundo quer alguma coisa no final das contas. Só que o preço é muito alto, cara. O preço é muito alto. Porque se a história desse cara for realmente isso que aconteceu, basicamente, ele perdeu a mãe, ele literalmente perdeu o filho, perdeu a mulher, perdeu a casa. Cara, ele perdeu tudo, cara. Tudo, cara. Tudo. Até os cachorros entraram na bola, cara. Pra quem é cachorreiro, pra quem é animal, até os cachorros entraram na bola. E quando eu vejo situações desse tipo, por exemplo, uma história desse tipo, se eu tivesse visto de cabo a rabo, eu não teria relatado no canal, cara. Porque eu olho assim e falo, cara, tem muitas coisas que eu vejo que eu olho assim e falo, isso aqui se eu botar no canal, se eu fizer um vídeo sobre isso, os caras vão falar que eu tô fazendo fic, cara. Os caras vão falar que eu tô fazendo fic, porque é extremamente diabólico, cara, satânico a parada, que tu olha e tu fala, não é normal uma parada dessa, cara. Não pode ser isso, cara, não pode ser isso. O Epifania tá delirando no quarto e fez essa história, porque é extremamente abjeta. Mas eu chuto uma árvore no Rio de Janeiro, vem a história dessa, cara. É absurdo. Tudo isso seria resolvido, cara, se esse cara tivesse olhado o vampirismo emocional e falado assim, isso não é problema meu. Não é problema meu. Simplesmente, essa mulher está traumatizada, essa mulher vem de uma linhagem podre e eu não vou me envolver com ela. Mas, de novo, ele viu uma mulher branca, como ele sendo um cara negro, né? Ele viu uma mulher branca, e ele acreditou que ela seria diferente por ela ser branca, porque ele tem uma noção projetada disso, ou seja, ele já abraçou uma projeção dele, especial dele, de infância, do que ele viu. Mas a mulher vivia em favela, em contexto de favela, e mesmo assim ele abraçou. E pior, por uma questão de ser muito justo, mas que não é justo, e não compare o que ele faz com justiça. Na verdade, ele é burro. Ele é injusto, porque ele passa a mão na cabeça das injustiças que ele vê. Na verdade, ele é um cara injusto. Mas uma visão torpe dele, do que ele viu o pai dele sofrer lá atrás, com a morte do pai dele, ele projetou meio que um cuidado a pessoas, e principalmente a mulheres, ao ponto que ele abraçou essa mulher, colocou dentro de casa o pior inimigo dele, cara. Ele literalmente colocou em casa o pior inimigo dele. Na minha visão, talvez eu esteja errado, talvez vocês discordem comigo. Mas se você parar pra pensar, cara, até o cara que matou o pai dele, os caras envolvidos que mataram o pai dele, são menos filha da puta do que essa mulher. Porque, por exemplo, o pai dele tava mexendo em negócios escusos no Rio de Janeiro. E o pai dele deu uma de bobo, foi tentar dar uma de herói e se fudeu. Mas os caras que estavam envolvidos eram vagabundos de negócios. Eram os caras que, tipo assim, eles na cara que eles são vagabundos. Eles deixam na cara que eles são vagabundos. Eles nunca contaram uma história de, eu sou bicheiro, eu sou envolvido com o jogo do bicho, porque eu tive uma vida ruim. Não, ele falava, sou vagabundo, ganho dinheiro, sacaneio pessoas, fodo com um monte de pessoas, troco tiro. Eles sempre deixaram isso na mesa. Sempre foram vagabundos. E quando o pai dele entrou em conflito com esses caras, ele simplesmente pagou o preço por querer ser um herói. Mas imagina, cara, você pegar uma mulher fudida, tá ligado? Fudida, ferrada, com histórico zoado, você botar dentro da sua casa, ela destruir o relacionamento, acabar com o psicológico, a saúde da tua mãe, porra, botar os teus filhos numa alienação parental, botar um cara
na tua ex-casa, né? E o cara virar pra você e falar que você não vai entrar naquela casa que um dia foi sua, porque simplesmente está tendo uma festa deles ali e você não faz parte disso. Cara, eu consigo ver essa mulher pior do que os assassinos que mataram o pai dele, cara. Mas ele mesmo não conseguiu ver isso. Teve que passar por todos os trâmites pra lá na frente ele conseguir ver. Mas mesmo assim, eu acho que no fundo, se essa mulher quisesse voltar pra ele, se essa mulher se arrependesse, cara, ele aceitaria, cara. Porque é como eu sempre digo, cara, minha cruzada é contra o Beta. O Beta, ele sempre mostra que ele consegue ser pior, né? Que ele consegue pegar uma coisa ruim da sociedade, que tá todo mundo vendo que tá ruim, ele consegue transformar, na visão dele, ele consegue transformar aquilo em ouro. Então o Beta, ele sempre quer regenerar as pessoas em Cristo, como diz lá André Surak, né? Pegar as pessoas e regenerar em Cristo, cara. E nesse caso, eu fico com um pouco de pena, assim, quando você vai vendo a história toda. Mas no final, cara, eu acredito que é uma seleção natural, cara. Esse cara buscou isso, ele procurou isso, e ele tá pagando o preço. Até falando com meu irmão, como eu disse, ele é uma versão piorada de mim. Ele não tem absolutamente nenhuma pena desse cara. Ele não tem nenhuma pena. Ele fala, foi burro, foi maluco, foi doente e tem que se fuder. Ele já é um pouco, meu irmão já é um pouco mais cruel, né? Ele, digamos assim, ele tateou o Rio de Janeiro um pouco mais a fundo do que eu. Então ele já é um pouco mais doente do que eu. Já é um pouco mais, já tá na Ronk Pill, num nível de proporções altíssimas. E de fato, cara, quando você para pra olhar, muito dos caras que abraçam esse vampirismo emocional das mulheres, eles vão até o fundo e depois, quando a gente vê a história, a gente acaba ficando com pena deles, né, cara? Mas a gente tem que olhar e falar, porra, mereceu. Esses caras merecem. Por isso que eu sempre falo que a minha cruzada é contra o Beta. O cara vai até as últimas consequências pelas ilusões dele. Seja uma ilusão de que, sei lá, mulheres brancas são a melhor coisa que tem, ou uma ilusão de que você vai proteger e salvar uma mulher que foi zaralhada na vida dela. Mas o preço é alto, gente. O preço é muito alto. Agora, cabe a vocês se vocês vão aceitar isso aí, né? Muitos dos caras falam assim, não, eu não vou cair nisso. Como esse cara caiu nisso? Mas só a mulher chegar, cara, contar uma história triste, que o cara abre as pernas, cara. É extremamente brutal quando você para pra olhar isso, né, cara? E como eu disse, você chuta uma árvore, você vê esses casos acontecendo toda hora. Mas toda hora, cara. Toda hora acontece um caso desse. E no final das contas, a mulher vampira, né? Ela sempre vence, cara. É raro eu ver um caso de uma mulher vampira que não venceu, né? Mas ela sempre vence. Ela sempre vence. E o pior de tudo, ela vence e ela é bem vista pela sociedade. Quando eu digo bem vista, não é que as pessoas adoram o ato dela, mas olham pra ela como se fosse uma pessoa normal, como se fosse uma coisa normal que ela tivesse feita, porque a sociedade já foi pro caralho. Então as pessoas, por exemplo, os vizinhos que olham o caso desse cara e olham essa mulher, eles deveriam ter nojo dessa mulher, mas não, eles conversam, interagem, convivem com essa mulher como se ela não tivesse feito nada de anormal. Mas como eu disse, uma sociedade de doentes, né? Uma sociedade onde todo mundo é doente, onde todo mundo acha isso uma coisa normal, essa mulher vai ser só uma pessoa normal que fez uma coisa a benefício dela. Como eu disse, do caso que eu passei rápido aqui, a mulher saiu da favela, foi morar com um cara que era violento, com histórico de droga, histórico de um monte de coisa. O cara enchia ela de porrada, ela aceitava, até o momento que o cara foi preso, ela tomou a casa pra ela, e as pessoas veem ela como uma vencedora. Ou seja, não existe mais um campo ético, um campo moral dentro da sociedade, principalmente no Rio de Janeiro. É aquela coisa, vale a pena o preço? O que eu vou pagar aqui, eu vou ter um mínimo de ganho? Se vale a pena, vou fazer, e se eu fazer e ganhar, eu sou um exemplo. É basicamente uma sociedade de malucos, né, cara? Sociedade de malucos. O Rio de Janeiro, ele sempre me impressiona, cara. Ele sempre me impressiona.